Então, tudo bem com você? Voltei para nós continuarmos o que começamos na nossa virada do Ichigo Ichie anterior, que na verdade não foi um Ichigo Ichie, né? Foi um pós-quarentena, onde eu falei um pouquinho sobre mim. E prometi que muitas coisas virão a partir de agora, ok? Então, eu estou mantendo a minha palavra. Então, no encontro anterior entre eu e você, eu falei que aos 16 anos, eu vi que o mundo que eu vivia não tinha nada em comum com quem eu sou e para onde eu tinha que ir. Ou seja, a minha vida estava muito distante de casa e era hora de alçar voo. Eu estava com 16 anos. Legal, né? Mas acontece que as coisas não acontecem, meio redundante, né? As coisas não acontecem bem assim nesse mundo. Porque 16 anos você é menor de idade, então o seu pai é responsável por você, então ele é que vai dizer até onde você vai e como vai. Ou seja, você está sob a autoridade do pai. Muito bem. Então eu também disse, né, que era uma família muito especial e que minha vida era maravilhosa, não posso dizer que não. Só que não era a minha realidade. Eu sempre sentia que o que eu estava vivendo não tinha nada a ver comigo e o que tinha a ver comigo estava muito longe e eu não fazia parte daquele tabuleiro que eu realmente tinha afinidade. Como eu vou fazer essa migração? Quando eu fiz 16 anos, então eu falei, bom, hora de alçar voo, e meu pai disse que não. Filha única, né? Minha mãe viveu 24 horas por dia comigo, como eu também já havia relatado. E em função disso, o que eu percebi nesse momento? Que tanto meu pai como minha mãe, eles viviam em função da Velze. E que a Velze era a ponta da pirâmide de cabeça para baixo. Ou seja, eu sustentava um peso muito grande do que vinha através da minha relação familiar. Porque meu pai e minha mãe convergiam para mim. Então eram eles e sou eu. Uma pirâmide de cabeça para baixo pode ser muito bom ou pode ser muito pesado, porque você é a ponta da pirâmide. Dos seus antepassados, do seu pai e da sua mãe, que por sua vez é a ponta da pirâmide dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, do 1 vai se multiplicando e quando você percebe, você está com todo, né, esse peso em cima da sua cabeça, se, né, o karma da sua família for muito pesado. Se o karma da sua família for um karma e um crédito moral muito grande, como são os descendentes de Confúcio, então, nossa, você já nasce lá em cima, né? Porque até hoje, todos os descendentes de Confúcio, eles têm privilégios dentro da sociedade, eles são beneficiados. Então, isso é o que nós chamamos de crédito moral, herança moral. Uma herança financeira, ela pode durar umas 5 gerações e depois ela acaba. Um karma negativo é uma herança ruim, né? Que você já nasce com um estigma. E se você nasceu nessas condições e o karma é muito pesado, quando você nasce, você herda esse peso, e se você não aguenta, você sucumbe no karma, tá? Então era mais ou menos isso, não, era bem isso o que estava acontecendo comigo e aconteceu comigo. Era um karma muito pesado. Então não existe salto maior que a perna e nem cruz pesada demais que você não possa carregar.
toda a cruz que você herda é uma cruz que cabe para você, na medida certa. Agora, se você vai saber lidar com isso e vai fazer o que precisa ser feito ou não, esse é o diferencial que é possível através do livre-arbítrio. Você pode escolher ou não. Eu escolhi enfrentar. E disse também, no nosso encontro anterior, que se eu não tinha habilidade, eu adquiri. Se eu não tinha conhecimento, eu fui buscar. Se eu não tinha sabedoria, eu acabei desenvolvendo a sabedoria. Sabedoria tem a ver com a ação correta. Então, se você não está chegando onde você quer, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Então é tudo muito simples. É só você ser como uma flecha, né? Pronta para ser disparada. Uma vez que você tem o alvo e foi em direção a ele, nada intercepta a flecha. Muito pelo contrário, ela atravessa tudo e atinge o alvo. Certo? Então você está acompanhando o raciocínio? Porque nesse momento, o que nós vamos conversar? Sobre ser águia ou galinha. Então, veja bem, eu vi hoje um banner que estava dizendo assim: se você quer ser águia, deixe de caminhar, né, com galinhas. Português é uma língua muito ingrata, porque se você não entende muito bem o que você está escrevendo, você escreve uma frase que lá no seu subconsciente vai produzir um comando totalmente equivocado ou inadequado em função do que você quer. Porque se você quer ser águia, deixa de andar com galinhas, o que você está dizendo? Primeiro, que você não é águia. E segundo, que todas as pessoas que convivem com você é galinha. E que você também é uma galinha e que está querendo subir, né, para o nível de águia. Cara, isso é impossível. Se você é galinha, é galinha. Se você é águia, é águia. Se você é vida mundana, se você é uma vida espiritual. Não tem como você migrar. Você tem que transformar. E eu não vou abrir parênteses entre vida mundana, né, e galinha, que de uma certa forma eu estou fazendo um paralelo entre isso, né? Nesse momento, porque é um assunto muito delicado e a proposta nesse momento está canalizado por um outro vetor, ser águia ou ser galinha. Então, o que na verdade talvez essa pessoa, né, que fez esse banner quis dizer é que você tem que parar de viver como galinha, que é diferente de com galinhas, entendeu? Porque tem até um livro que diz isso, né? A águia e a galinha, que é uma fábula. Eu não sei até onde é uma fábula, até onde não foi. Eu não entrei em detalhes na questão do que o autor, né, se baseou para escrever esse livro. Mas esse livro, A Águia e a Galinha, é muito interessante, porque se resume em uma página. Né? Tirando os comentários do autor, é uma página. Então, uma águia está vivendo num galinheiro desde que ela existe. E então ela vive como uma galinha e ela pensa que é galinha. Aí chega um biólogo e diz assim: nossa, uma águia. E o dono, né, da águia disse: não, ela é uma galinha. E o biólogo disse: não, ela é uma águia. Não, ela é uma galinha, ela viveu como uma galinha, então ela nunca vai ser uma águia, porque ela cresceu como galinha, viveu como galinha, ela não vai ser águia. E o biólogo diz assim: ela é uma águia. Pegou a águia, colocou no braço, apontou ela para o sol incidiu nos olhos dela e ela voou. E aí o biólogo disse: ela é uma águia. Então, o que essa história está dizendo? Está dizendo que ela era uma águia adormecida, ela era uma águia que estava embutida. Eu usei a palavra no nosso encontro anterior como atrofiado, né? Porque nós estamos num corpo físico atrofiado. Então, quando esse corpo físico está atrofiado, você está vivendo como galinha. Mas dentro tem uma águia. É só você ativar a águia, a corda,
e voa livre pelo céu. Então, essa viver como galinha ou viver como águia, na verdade, é uma metáfora que está dizendo para você, né? Você é uma águia e você tem que despertar. Você tem que acordar, né? Águia ou galinha? Na panela é tudo comida. Mas fora da panela, águia é águia e galinha é galinha. Ok? Então, eu também disse, né, que eu tive muitos problemas e muitas forças contrárias, né, para eu conseguir atravessar tudo e conseguir estar nesse momento conversando com você pós-quarentena. Quarentena para mim não foi esses 40 dias de pandemia mundial, né? Porque pandemia mundial eu acho que é uma redundância, mas enfim. Essa quarentena, para mim, não foi uma questão de pandemia, né, do inimigo mortal e tal que está lá fora, e se você não jogar as regras do jogo, você vai morrer, né? Então, é essa a realidade da quarentena. Vamos quarentenar porque o tabuleiro, né, continua o mesmo, mas as regras do jogo mudaram em função de que as condições do tabuleiro também mudou. E se você não seguir as regras, você vai morrer. É isso, em rápidas pinceladas, sem fantasiar, sem romancear, né? Sem muita perfumaria em função do que está acontecendo. Eu tenho, né, os meus treinamentos samurai, mas os meus treinamentos samurai, eles entram para afiar a minha espada. Eu não estou me transformando, eu não vou fazer um treinamento samurai para virar um samurai, como se fosse uma galinha que vai fazer um treinamento para águia para virar águia. Isso não vai acontecer, né? Mas se você é um samurai, você tem que afiar a sua espada. A espada, o fio da espada é a sua mente. E é ela que tem que estar afiada. Se a sua mente estiver afiada, a espada vai para o lugar certo e faz o que precisa ser feito. O instrumento, ele é um meio, né, de você se auto-aprimorar e de se auto-afiar. E está muito distante do que nós conhecemos aqui, né, com a nossa realidade. Quer ver uma coisa? Quando eu era adolescente, bom, eu cresci ao lado do aeroporto de Congonhas. Então, da minha casa, o aeroporto de Congonhas era uma linha reta. Você andava pelo meio do mato, pela terra, né, e chegava na encosta do morro e em cima tinha a pista do aeroporto. Essa era a minha realidade quando eu era menina e adolescente, tá? Mas quando eu cheguei, enquanto eu estava na adolescência, nossa, eu desbravava o mato e subia o morro do aeroporto e eu tinha uma vida muito livre. Então, nesse momento, eu estava vivendo o meu Ikigai, né? Eu estava vivendo o meu momento. Mas quando eu cheguei adolescente, aí tinha muitas casas e aí o mundo acabou sendo construído à volta da casa dos meus pais. E isso mudou um pouco a realidade da minha vida pessoal, porque eu com 16 anos eu queria alçar voo. Mas até os 16 anos a coisa começou a ficar feia, foi apertando, 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 o 16 ficou muito apertado. Mas eu também tinha uma certa liberdade. Então quando a coisa ficava muito pesada, eu pegava e ia para o aeroporto. Pegava o ônibus ao aeroporto, olha que legal, ônibus ao aeroporto, ia para o aeroporto e ficava lá esfriando a minha cabeça. De que jeito eu esfriava a minha cabeça? Eu ia lá no aeroporto, tem um lugar onde você pode subir e de lá você vê toda a pista e os aviões aterrissando e decolando. Naquele momento, né, era o meu Ichigo Ichie, meu encontro, o meu momento presente. Porque naquele momento que eu estava lá vendo os aviões decolarem, eu não via os aviões aterrissarem, eu só via os aviões decolando. Né? Então, todo aquele processo de aquecer turbina, aquele barulho que entrava, sabe? E aí o avião ia, esperava o sinal de comando da torre, né? Para poder fazer a manobra e acelerar e alçar voo. Nossa, esse momento para mim era tudo. E quando eu vi aquele avião acelerando, né, as turbinas,
E aí ele chegava na ponta da pista, ele subia. E aquilo subia, eu via o avião lá em cima, ganhando altura. Nossa, mas era muito bom, porque eu falava, incrível, um dia eu vou voar nesse avião. Porque para mim, aquele avião subindo, era a porta do céu, era a porta da liberdade. Eu não via o avião fazendo curva para ir para lugar nenhum, não, eu via que ele subia. E dali ele desaparecia lá em cima. E era maravilhoso. Então, quando eu estava muito na vida de galinha, me segurando, então eu ia para o aeroporto e lá eu vivia esse Itigoitie. E cada vez que eu ouvia a turbina do avião, mesmo que fosse da minha casa, eu estivesse dentro do quarto, dormindo, sei lá, eu escutava aquela turbina daquele avião, era, sabe, aquilo ativava tudo, assim, acionava tudo. E eu precisava respirar. Mas acontece que as coisas não aconteceram assim, né? Porque eu fui impedida de alçar voo. Inclusive eu cresci com a minha avó, né, falando, as minhas tias falavam, essa menina tá com as asas muito grandes, precisa cortar essas asas. Né? E eu, quando era menina, eu achava aquilo divertido, eu não tinha muita noção do que estava sendo dito, sabe? Eu só ouvia que falavam que eu tinha as asas muito grandes, né? Que as asas tinham crescido muito e que precisavam ser cortadas. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, eu tinha asas muito grandes, todo mundo, a família falava, né? Mas essas asas cresceram demais. Dorinha, você não está cortando as asas dessa menina, por isso que ela tá com as asas muito grandes, né? E aí agora eu entendo, né, como foi todo o meu crescimento. Eu só sei de uma coisa, quando você tem uma energia muito grande, né, um espírito muito alado e que precisa expandir, e isso é obstruído, toda energia que é impedida de se manifestar causa problema. Então, como eu tinha aquela energia toda para eclodir e não deu, então eu implodi, literalmente, por dentro. E comecei a ter uma série de problemas, uma série de distúrbios que não tinha nada a ver com o orgânico, não tinha nada a ver com o mundo da ciência. Então, o mundo da ciência dizia assim, ela está com uma intoxicação alimentar, ela está com não sei o quê, né? Você teve uma virose, mas agora você já está bem. E eu olhava para dentro e sabia que tinha alguma coisa muito errada aqui dentro. E que o mundo fora não sabia, não conhecia, tá? Ou seja, em outro momento eu falo sobre isso. Mas eu tenho aqui um outro momento onde eu estava alçando voo e, lógico, lembra que eu falei? Quando você vai fazer alguma ação útil, sempre vai acontecer alguma coisa, né, que vai interceptar a sua ação. Se você está subindo, ou se o que você tem para fazer, né, é muito importante, então vai ter um universo inteiro contra você. E você não faz ideia de como ele é contrário. Então eu vou mostrar para você, agora que eu separei, a página, uma página que eu estava fazendo para contar a história do Rimplay, que ia ser o verso de um flyer, né, do Rimplay. Porque esse flyer, uma outra hora eu te mostro o flyer, era uma colinha que eu dava para as pessoas que visitam e visitavam o stand do Rimplay em eventos. Então elas entravam, elas tinham as suas vivências, as suas experiências reais, e depois quando elas saíam, então o flyer, na verdade não era um flyer, era uma colinha, porque estava dizendo todos os procedimentos para você conseguir acessar, né, o rimplay.com, porque a pessoa fala rimplay.com, aí ela vai falar rim, e se ela falar rim e play, ela vai colocar M e não é M, né? E também, enfim, era muito complicado. Então, tinha uma colinha. E tinha os 5 avatares que eu criei, né? Que estão no jardim de cerejeira, provando o chá. Isso é uma metáfora muito grande de que os
os gorins, né, os avatares, eles estão recebendo o tal nesse momento. Essa que é a verdade. O chá, que o mestre de cerimônia, né, que é o líder, o chefe dos gorins, né, que é o Quimera, que é o de cabelo branco, ele está no centro, entre os dois, que estão ao seu lado, à direita e à esquerda, e ele que está servindo o chá. Esse chá é o chá do conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento muito especial. É o tal, propriamente dito. Então, esse personagem é ele que vai transmitir o tal para os gorins, e depois os gorin, né, que na verdade são mais 4 além dele, vão para o mundo já justamente para ajudar as pessoas, ajudar as águias, né, que estão vivendo como galinha. Essa é uma metáfora, uma síntese muito rápida. E no verso, né, desse flyer, onde tem o endereço, como acessar, e ainda tem o mangá que eu desenvolvi para, né, fazer o mangá da cerimônia do chá com os gorim num jardim de cerejeira. Atrás, então, eu ia contar a história de como o Urim-Play, né, aconteceu, no sentido de no que ele está fundamentado. Então eu fiz uma página, né, em quadrinho, e aí eu coloquei o próprio Musashi, né, falando sobre ele mesmo, e depois sobre o livro que ele escreveu, que é o Gorin no Sho. E aí eu já vou para uma outra ilustração, que já são os próprios avatares já chegando, né? E uma outra ilustração, então, tem o Urim Gamer, né? Que é o Urinauta, que já está dentro do Urim Play, que é um mundo, uma realidade virtual, jogando e acessando. Eu vou mostrar para você o que aconteceu com essa página. Nossa, foi muito complicado para eu conseguir montar um estúdio onde eu pudesse desenvolver os meus mangás. Mas eu consegui montar o estúdio. Montei o estúdio e falei, agora sim. Né? Isso a gente devia estar em 2016, mais ou menos. Olha, o Gameplay foi criado em 2010. 2016 é que eu consegui montar o meu estúdio de desenho, de mangá, né? Tá, aí eu sentei e comecei a desenhar. Fiz os traços, fiz tudo certinho, olha que legal, perfeito. Aí comecei a passar o traço em nanquim para depois fazer, né, o preenchimento. Você sabe o que foi que aconteceu? Parece que está tudo certo, né? Choveu em cima do desenho. E ele ficou assim, ó. Vou mostrar para você ver como é. Olha isso. Tá vendo? Exatamente isso, olha, tá? Esse tom vermelho foi exatamente a saturação da água dentro do traço. Tá? E aqui está a página que eu estava construindo. Mas isso é o de menos, tá? Mas olha como é que ficou a folha do papel de tanta água. Tá vendo que ela ficou toda engruvinhada? Ó, estragou a página, estragou a folha. Ó, tá vendo? Ela tá toda enrugada de tanta água que ela pegou. Então, isso significa que foi o trabalho, né? Porque ele ficou parado aqui. Essa página ficou parada aí. Primeiro, porque eu teria que refazer tudo. Segundo, eu tive que pegar o estúdio e tirar ele, né, da chuva. Porque não foi só a página que estragou. Né? Então eu tive que... Ou seja, o tempo que eu deveria estar fazendo a arte final, finalizando a página, eu tive que cuidar do estúdio. Você está vendo isso aqui? Esse banner? Está entrando aqui direto.
Esse banner, ele fica exatamente em cima de onde eu tenho que clicar para fazer as coisas que são importantes para mim. Mas falaram, ah, você tem que entrar no browser, pega o browser e faz o quê? Nossa, eu não entendo nada disso. Então, enquanto eu não encontrar alguém que venha aqui e tire isso, eu tenho esse problema, porque se eu tiro ele, ele volta, ó, tá vendo? Eu tiro ele, ele volta. Ele não para. E o tempo todo ele fica tocando. Se eu ponho aqui remover propaganda, olha o que acontece. Tá vendo? E ele volta. Então, a minha vida tá assim, ó, extremamente simpática, tá? Então, se eu estou no WhatsApp falando, né, com os meus alunos e os estudiosos, né, porque eu tenho um WhatsApp que eu dou atenção, é o WhatsApp da ANESP, Associação de NEIJA do Estado de São Paulo. NEIJA é Força Interna, tá? Então, lá a gente discute tudo sobre a força interna. Como fortalecer a força interna através da alimentação, atividade física e terapias, tratamento se houver necessidade. Esse banner não para. Então, se eu preciso fazer alguma coisa no meu WhatsApp, eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, você vai ver. Ó, coloquei, tá vendo? Ele tá aqui. Se eu quero escrever, eu quero publicar alguma coisa, eu tenho que sair daqui, ó, e ser rápida, porque ele volta. A partir do momento que eu fiz algo, ó, travou. E vou publicar, tá? Publiquei. Quer dizer, foi. Daqui a pouco ele volta. Mas se eu estiver fazendo algum estudo, né, e elaborando um texto, tudo, ou vou enviar para outras pessoas, esse banner aparece aqui, ó, viu? E ele atrapalha. Eu quero fazer alguma coisa aqui, ó, vou encaminhar, tá? Eu quero entrar aqui. É lógico que ele, ó, tá vendo? Eu tenho que ser muito rápida para conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, esses são os meus bastidores. Por isso eu fiquei um tempo afastada, né? Justamente por causa disso, porque são tantas coisas que acontecem para atrapalhar, para interferir, para impedir de nós estarmos tranquilamente agora conversando, são tantas e tantas e tantas, que quando eu chego aqui e falo, oi, tudo bem? Vamos para mais um Ichigo Etie, você está pronto para ele? Você não faz ideia do que eu tive que driblar para poder ter esse contato, esse feedback tranquilo com você. Quando eu ponho uma matéria, você não faz ideia do que eu tive que lidar para conseguir montar o texto e publicar essa matéria com tranquilidade. Aí você chega lá e você pega o link, você pega o timeline, né, do que está linkado, e é tudo muito fácil. Né? Olha ele aqui. É tudo muito fácil. Mas isso não para. E eu disse assim, o que eu vou fazer? E foi o que eu falei no nosso encontro, que foi antes desse. Não quero mais saber. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Tem barulho? Vai com barulho. Tem banner? Vai com banner mesmo. Porque eu não vou parar. Eu não vou parar e vou fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. De repente pode cair o teto na cabeça, né? Mas aí você vai estar aí. Né? Você vai estar aí, você viu. E aí você já vai saber por que aconteceu isso. Não vai falar, ai, nossa, olha que coisa. Não. Aí você já vai ter ideia, né? Porque essas forças, elas são contrárias, elas são hilárias, tá? Elas são muito hilárias. É muito engraçado. E eu acho que quando você começa a se divertir com isso, eu acho que isso começa a perder a força. E é quando a águia, né, começa, né, olhar para o sol e aciona e ela, olha, quer saber? Vum, e aí ela decola, tá? Então, nesse momento, era isso que eu tinha para falar com você sobre águia e galinha. E eu vou concluir essa história, esse nosso momento, contando uma história que eu li
quando eu estava, acho que na quinta série, era um livro de leitura já, né, pra gente adiantada, né, que era O Boi e o Sapo. Eu acho que era o Boi e o Sapo, ou o Boi e a Rã, não sei. Ou era sapo ou era rã. É esse bicho. Ele olhou pro boi e achou o boi magnífico, né, com aquela força toda, ele enorme, com aquela coisa aqui atrás, nas costas. Aí ele ficou apaixonado e falou, nossa, eu quero ser boi. E aí ele olhou e começou a inflar, inflar, e falou, se eu inflar eu vou virar boi, eu vou ficar que nem ele, né? Acho que é sapo. Vou deixar de ser sapo e vou virar boi. Aí ele inflou, inflou, inflou e falou, nossa, agora eu tô muito grande, né? Então eu já devo estar igual o boi. Aí ele chegou e perguntou para um amigo, né? Se ele estava como boi. Aí ele disse assim, nossa, mas você não está nem perto de ser o boi, entendeu? Você está ainda muito pequeno. Nossa, então eu tenho que inflar mais ainda. E aí ele inflou, 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 inflou e estourou. Moral da história. Entendeu? Se você é sapo, não queira ser boi. Porque se você quiser ser o que você não é, você vai estourar que nem o sapo. É um sapo que não vira príncipe, né? Nem com um beijo. Entende? Então, veja que você vai vendo essas histórias. Né? Você é um adolescente, você ouve uma história dessa, o que fica no seu subconsciente? Que se você, né? Se você vive como galinha, é porque você é uma galinha. Então você não queira ser águia. Mas se você é uma águia e vive como galinha, e escuta uma história dessa, você vai pensar que você tentar viver a águia que você vai estourar que nem o sapo. Mas eu nunca dei muita conversa para essas histórias, né? Eu olhei, eu falei, essa história é coitado do sapo, né? Realmente ele quis ser um boi e acabou estourando. Mas eu não sou sapo e não quero ser boi. Então essa é a Velze adolescente, entendeu? E é a Velze adolescente que trouxe a Velze mulher hoje. Então, essa mulher, ela tem base, ela tem raiz na menina que eu fui, na adolescente que eu fui. Nós não somos galinha. Se tiver dentro dessa classificação, nós somos águia vivendo como galinha. Mas nós não somos uma realidade animal, de espécie alguma. Ah, mas é o Homo sapiens, o animal que pensa. Ó, eu perguntei para minha professora de sociologia, por que que alguns macacos viraram humanos, Homo sapiens, e outros macacos continuam macacos até hoje? Por que que o macaco não desenvolveu? Qual é o diferencial? Porque ela estava dizendo que o homem vinha do macaco. Aí eu já dei uma estocada nela bem suave. E ela me deu uma resposta muito interessante. Porque ela disse assim, porque houve uma espécie de macaco que pensava, ó, pensava, e a outra espécie não pensa. Então nós somos humanos porque nós viemos do macaco e temos o pensar, ou seja, o nosso dedão se move, tá? E observa que os outros macacos que ainda estão na fase animal, selvagem ou domesticado, não importa, no nível animal, eles não têm esse movimento. Eles têm esse, mas eles não têm esse movimento. E foi justamente esse movimento que fez com que uma classe de, uma espécie, né, de macaco chegasse à evolução humana. Porque quando ele pensa, ele pega. Quando ele pega, ele pode criar. Aí ele cria coisas e aí desenvolve a inteligência. Percebe como é que foi o processo? Muito interessante. Mas nós não somos nem macacos e nem macacos evoluídos. Nós somos seres divinos dentro de uma forma humana. O corpo humano, ele é o nosso veículo nesse mundo, mas com um potencial ilimitado. É a única forma viva, orgânica,
que tem uma capacidade infinita e ilimitada. Ela pode qualquer coisa, desde que você queira, tá? E desatrofiar o corpo, que é crescer por dentro, faz parte da sua escolha, né? Se você quer viver como galinha, uma águia que quer viver como galinha, ou se você quer manifestar a águia que você é e alçar voo. Tem técnicas para isso? Tem. O Tai Chi interno e essa postura, e Xin e Chuan é um trio perfeito para a curtíssimo prazo você, alavancar. Se você está com 40 anos, então pensa, cara, se você está daqui a alguns anos, você vai estar com 40 anos, cada ano que passa, você está mais próximo dos 40. E dos 40, você vai começar a declinar. Então, para você cortar esse relógio, para você cortar esse destino, você pode, através dessa tríade, né? Desses três princípios, que são atividades físicas, né? Atividades físicas meditativas de desenvolvimento da força interna. Tai Chi interno, Zhong Zhong, que é abraçar a árvore, e Xin Yi Chuan, que é a arte do pensamento, através do desenvolvimento das 5 forças: água, terra, madeira, fogo, metal, tá? Isso muda tudo. E aí você pode chegar aos 80 anos com uma aparência de 40. A aparência de 40. Mas você vai estar muito além ao nível de potencial. Que ninguém no mundo, a menos que tenha feito a sua trajetória e esteja no seu nível, vai estar igual a você. Porque senão, você é inalcançável. Porque se você não para de treinar, não tem como ser alcançado, muito menos ultrapassado. Ultrapassado de ultrapassar, né? Ou ultrapassado de que já era, né? É interessante as palavras, né? Como elas jogam. Então é isso. Fica nas suas mãos, na sua escolha, manifestar ou não o seu Ikigai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou não só apresentando o que funciona, como eu mesma estou sendo o testemunho e o exemplo do que eu estou dizendo. Não é uma coisa que eu fui lá, fiquei numa universidade, peguei um diploma, uma pós-graduação, um DR, né, um PhD, e venho aqui para você e passar um conhecimento. Aí você olha para a pessoa e olha e fala, nossa, que coisa, né? Então, é um cardiologista que já fez não sei quantas safenas, é um pneumólogo que, né, fuma pra caramba e daqui a pouco vai ter um problema, né, grave. Não. O meu mundo, você tem que ser. Conhecimento enche a xícara. Sabedoria esvazia a xícara, porque ela se transforma na ação correta. Então, o meu mundo, eu sou. Eu não sei, porque eu estudei. Eu sei porque eu tenho experiência. E é essa a minha proposta. Não tenho mais nenhuma outra pretensão, ok? Então, tá bom. Então, nós nos veremos no Vida Ikigai, né? Porque já estamos no Vida Ikigai. É só você agora fazer o seu voto selado de ser um dos Ikigai-ka que estão no Vida Ikigai, que é o meu canal Velze Moreski no YouTube, ok? Então,